A avó em luto sofre abuso chocante do filho e enfrenta traição chocante da família. Ana, uma avó de cabelos brancos e olhos cansados, sempre foi a matriarca da família, o pilar de apoio que todos buscavam nos momentos difíceis. Mas agora, em sua pequena casa de madeira, na modesta cidade de Santa Luzia, ela vivia uma prisão emocional. Seu coração estava em luto pela perda do marido, a quem amou por toda a vida. Ele havia sido a luz de sua existência. Sem ele, a casa que antes pulsava de vida, agora ecoava um silêncio agoniante, como se as paredes também chorassem sua ausência. Mas o que Ana não esperava era que o verdadeiro tormento estivesse ao alcance das suas mãos. Carlos, seu filho, mais velho, o filho em quem mais confiava, não era o filho amoroso que seus olhos esperavam. Ele tinha se tornado um monstro, um criminoso escondido sob a pele do filho, responsável por abusos físicos e emocionais que a deixavam em choque. As marcas não eram visíveis, mas a dor que Ana sentia martelava seu peito como um tambor ensurdecedor. Um nó na garganta a impedia de gritar, de pedir ajuda. O ar na casa era pesado, saturado de sussurros e olhares cúmplices entre os outros membros da família, que preferiam ignorar a verdade para manter a fachada de uma família perfeita. Ana caminhava pela casa, sentindo a solidão consumir cada passo. A mesa da cozinha estava sempre arrumada, o lugar onde a família se reunia. Mas agora, aquele espaço só trazia lembranças de tempos melhores. As risadas de seus netos pareciam ecos distantes. Ela sentia desejo de gritar para o mundo, mas a vergonha a aprisionava. O medo de que ninguém a acreditasse, de que a família se desmoronasse se ela expusesse a verdade, a mantinha em silêncio. Cada dia se tornava uma batalha travada dentro de seu coração, entre expor a hipocrisia ou sucumbir à dor que a consumia lentamente. A atmosfera em casa estava tensa, e naqueles momentos de angústia, Ana começou a ouvir risos abafados vindos da sala. Olhou pela porta entreaberta e viu Carlos com seus filhos, em cruel e ainda usar falso amor para encobrir seus abusos. A angústia a sufocava, mas em meio a essa escuridão, um fio de luz começou a surgir. Conversas recentes entre os parentes revelaram segredos sobre um passado obscuro da família. Cada palavra lançada ao vento parecia uma chave que poderia abrir portas fechadas há muito tempo. Naquela madrugada, enquanto as sombras dançavam ao redor, Ana recebeu uma mensagem anônima no celular. A tela brilhava no escuro e seu coração disparou ao ler as palavras. Eu sei o que aconteceu. A verdade vai vir à tona. Prepare-se para o fim da hipocrisia. Desesperada, Ana sentiu a adrenalina percorrer suas veias. O que deveria fazer? Precisava lutar contra Carlos e a dor de sua traição. Mas e se a verdade a destruísse, levando junto aqueles que mais amava? Ela se sentiu num abismo, entre buscar justiça ou permanecer calada, suportando a dor invisível que a consumia. A dúvida a envolvia como um manto pesado, enquanto seu coração disparava em um misto de medo e determinação. O futuro se desdobrava diante dela como um labirinto, cheio de sombras e promessas traiçoeiras. O que escolheria fazer?
Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentou-se na cama velha, absorta na mensagem que havia recebido. O brilho da tela iluminava seu rosto marcado pelo sofrimento. Prepare-se para o fim da hipocrisia. As palavras a atormentavam. O medo e a ansiedade dançavam em seu peito. Mas a determinação começou a se formar como uma chama dentro dela. O que está acontecendo com sua família? O que mais eles escondem? Levanta-se decidida a descobrir a verdade. A casa estava em silêncio. Carlos e os netos tinham saído, mas um sentimento de inquietação a acompanhava. Ela caminhou até a sala. O cheiro da madeira envelhecida pairava no ar. Olhando em volta, notou um retrato de família na parede. A imagem capturava sorrisos, mas ela sabia que por trás das faces felizes existia uma realidade obscura. Enquanto examinava o quadro, um objeto no chão chamou sua atenção. Era um pequeno pendrive que brilhava sob a luz do sol que entrava pela janela. Sem pensar duas vezes, Ana o pegou. E que estaria ali? Se houvesse alguma pista, qualquer coisa que explicasse a escuridão que a cercava. Nervosa, ela foi até o computador e conectou o dispositivo. O coração palpitava em suas costas, enquanto os arquivos começavam a aparecer. Os documentos estavam carregados de informações. Mensagens trocadas, fotos, até vídeos. Ana começou a clicar. Uma cena mais chocante que a outra. Carlos não estava apenas abusando dela. Ele estava envolvido em algo muito maior, algo terrorífico. Ele estava manipulando sua própria família, controlando tudo para que ninguém percebesse a verdade. Os relatos de outras vítimas começaram a aparecer, muitos com nomes que lhe eram familiares. O estômago dela revirou. Era como se o abismo se abrisse sob seus pés. As lágrimas escorriam enquanto Ana via os rostos, conhecidos abusadores dos outros arquivos. Eram primos, tias, pessoas que sempre tratou com carinho. Estava em choque. Um nó se formou na garganta dela. Como podiam fazer isso? Eles eram parte de sua família. A traição rasgava seu coração. Mas havia mais. Nos vídeos, uma figura em particular aparecia. Alguém que parecia agir como mentor de Carlos. O rosto estava parcialmente coberto, mas a voz ressoava clara. Ana interrompeu a reprodução. A voz, aquela modulação era familiar. Ela não queria acreditar que poderia ser quem ela pensava. Mas ao olhar novamente, algo dentro dela despencou. A revelação a atingiu como um raio. Era Felipe, o irmão mais novo de Carlos. Ele sempre foi o bom menino. Aquele que parecia tão gentil, tão prestativo. Como poderia ele estar por trás de algo
tão monstruoso. O coração de Ana disparou em um turbilhão de emoções. Se ele era o líder dessa rede de horror, isso significava que toda a fachada da família estava desmoronando. Com as mãos trêmulas, Ana pesquisou mais sobre o irmão. As informações eram difíceis de digerir. Felipe havia se distanciado da família e, para todos, era apenas um homem ocupado com sua carreira. O que havia acontecido com ele? O que o havia transformado? Cada nova revelação aprofundava a angústia de Ana e a certeza de que, se não agisse logo, mais vítimas poderiam sucumbir à manipulação e ao controle de Carlos e Felipe. A sala parecia ficar menor, o ar mais pesado. Ana se deparou com a necessidade urgente de enfrentar a verdade e, ao mesmo tempo, com o medo devastador do que isso significaria para sua família. A traição corria em suas veias como veneno, e agora ela tinha um dilema a resolver. Quanto mais próximo se tornava do abismo da verdade, mais perdida se sentia. As sombras dançavam ao seu redor, e enquanto ela olhava pela janela, pensando em quem poderia ajudar, uma batida forte na porta ecoou pela casa. O coração dela parou. Era Carlos ou Felipe? O que eles iriam fazer agora que Ana começava a descobrir a verdade? Ela sentia que a tempestade estava apenas começando. Ana sentiu o coração disparar ao ouvir aquela batida forte na porta. A casa, que já estava pesada com a revelação chocante que acabara de descobrir, pareceu encolher ao seu redor. Será que era Carlos ou Felipe? O medo a envolveu como um manto e ela hesitou em dar um passo. As sombras na sala pareciam se mover, esperando que algo fosse revelado. A batida se repetiu, mais insistentemente. Ana respirou fundo. Seu estômago revirava. Quem é? Ela perguntou, tentando aparentar coragem. Um silêncio ensurdecedor seguiu-se, até que uma voz familiar irrompeu de trás da porta. Mãe, sou eu, Carlos! Abre a porta! A insistência na voz dele era acompanhada por um tom de urgência que fez o coração de Ana gelar. Mais que temeroso. Ela se sentiu dividida entre abrir a porta ou enfrentar o que poderia vir a seguir. Mas antes que pudesse decidir, um grito ressoou pela casa. Um grito que ela reconheceria em qualquer lugar. O de um dos netos. Ana saltou, correndo para a porta. O que foi? Ela gritou, já girando a maçaneta. Ao abrir a porta, encontrou Carlos com expressão angustiada. Os olhos dele se moviam rapidamente, buscando algo. Um dos meninos se feriu. Precisamos de ajuda. A adrenalina disparou. Sem pensar, Ana seguiu Carlos. Os dois correram pela casa. O eco dos passos apressados se misturou ao berro angustiado que vinha do quarto. Ao entrarem, o que Ana viu foi algo que a deixou paralisada. Um dos netos estava caindo, enquanto o outro, sem querer, havia derrubado uma prateleira com brinquedos. Crianças chorando, pedaços de plástico espalhados pelo chão. Ana se lançou em direção ao neto ferido. Um pequeno corte na testa. Mas o que realmente parou seu coração foi o olhar de Carlos. Ele estava pálido, quase em choque,
mas o desespero no rosto dele parecia mais um reflexo do que ela sabia do que acontecia na família. Ao usar a própria dor de um inocente como escudo, era estratégica e cruel. Enquanto Ana cuidava do neto, um pensamento intrusivo a atingiu. E se aquele acidente não era acidental? Uma batida forte na mesa fez Ana erguer a cabeça. Quando olhou, viu Felipe, o irmão de Carlos, na porta do quarto. Ele parecia mais pálido do que o normal, quase sombrio. A tensão aumentou. Eu sabia que as coisas estavam prestes a sair do controle, Felipe disse, sem disfarçar a frieza na voz. Precisamos encarar as verdades de uma vez, Carlos. A cabeça de Ana girou. O que Felipe queria dizer com isso? No momento em que essas palavras atingiram seus ouvidos, um fragmento de conversa que ela havia escutado naquelas mensagens começou a clarear em sua mente. Carlos e Felipe estavam se enfrentando. O que mais ela não sabia? Enquanto o neto chorava, as duas figuras masculinas da sua família estavam se encarando com olhares perigosos. A tensão era palpável. Você não entende, mãe. Não é só o que já aconteceu. É tudo que está por vir. Carlos gritou, com os olhos ardendo de desespero. O que significava isso? Ana sentiu um frio percorrer suas costas. O que mais eles escondiam? Antes que pudesse processar tudo, Felipe avançou, interrompendo os pensamentos confusos da mãe. Carlos, você precisa escolher um lado. Ou a família se desmorona, ou nós temos que parar. Isso agora, antes que machuque mais pessoas. Ana ficou paralisada. A dor a sufocava. A ideia de que aqueles que amava estavam prontos para se devorar por dentro era insuportável. Olhou para os netos, seus pequenos rostos angustiados, e se perguntou: era esse o futuro que ela lutava para proteger? Mas a revelação mais cruel estava prestes a se desenrolar. No meio do clima tenso, a mensagem que Ana recebera no celular voltou à sua mente. A verdade vai vir à tona. E nesse momento, uma sombra ainda maior parecia pairar no ar. O que mais Felipe sabia? O que estava em jogo que poderia trazer o fim da hipocrisia? Ana precisava saber. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação profunda de terror a envolvia. A verdade poderia ser a chave para salvar a sua família ou o estopim da destruição. E o destino deles parecia tão próximo. A batida do seu coração ecoava. O que aconteceria agora? A tempestade estava prestes a estourar. Tudo poderia mudar para sempre. Ana estava em estado de choque. Olhando para o rosto de Carlos e Felipe, ela sentiu o ar pesar ainda mais na sala. As palavras de Felipe ecoavam em sua mente. Um convite para o confronto. O que realmente estava se desenrolando ali? O que mais eles escondiam? O neto, ainda ferido, gemeu e a trouxe de volta à realidade. O instinto dela era proteger, mas a tensão entre os dois homens pesava como uma tempestade prestes a romper.
Ela respirou fundo e tentou fazer sentido daquela situação. Para onde isso tudo vai levar? Pensou, seus olhos se movendo entre os dois. Felipe avançou um passo. Essa história não é só sobre você, Carlos. É sobre todos nós, nossos filhos e a verdade que precisamos enfrentar antes que a situação piore. A sala inteira parecia tensa. Cada batida do coração de Ana ecoava em seus ouvidos. Carlos respondeu, agora mais intenso. Você não sabe de nada. O que eu faço, faço para proteger a família. É você quem está se colocando no caminho. Agressividade. Os olhos de Ana se arregalaram. Havia uma linha entre eles que poderia romper a qualquer momento. Ela queria gritar, mas as palavras ficaram presas. Nesse instante, um eco distante encheu a sala, como um trovão em uma tempestade. A porta da frente foi aberta violentamente e uma figura familiar entrou abruptamente, ofegante. Era Luísa, a irmã mais nova de Carlos. Ana mal teve tempo de processar a presença dela, mas logo notou que Luísa estava agitada e os olhos marejados. Mãe! Luísa gritou, antes de olhar para Felipe e Carlos. Que está acontecendo aqui? Eu ouvi tudo. O que você está fazendo? Carlos? A expressão dela mudou de confusão para determinação. Eu não posso ficar calada. A verdade precisa sair. O que você fez? O que você está fazendo com a nossa família? Ana ficou paralisada. Tinha certeza de que o chão havia sumido sob seus pés. A verdade que Luísa se referia parecia ser uma bomba prestes a explodir. Carlos virou o rosto, outras sombras passando por seus olhos. Luísa, você não sabe do que está falando. Não sei, eu vi as mensagens. Luísa avançou, a voz transbordando com uma mistura de raiva e tristeza. Você vai negar até quando? Você não pode ficar agindo como se isso tudo fosse normal. Ana sentiu o estômago revirar. O que Luísa sabia? Quais mensagens ela havia visto? Felipe e Carlos se encararam, a tensão atingindo em novo pico. Nunca. Luísa, calma, isso não é sobre você. Carlos explodiu. A família é minha responsabilidade e não vou deixar você manchar isso. Ana viu o desespero e a raiva misturados no rosto do filho, e um pedaço de seu mundo estava se desintegrando. A imagem do homem que ela conhecia desaparecia a cada revelação. Então, como se a espiral de caos não pudesse ficar mais intensa, a luz da sala piscou e apagou. Um silêncio espesso envolveu todos, e Ana sentiu uma palpitação no peito. Gritos de um dos netos ecoaram à distância, provocando um novo turbilhão de pânico. De repente, a porta da cozinha se abriu sozinha e um distúrbio ecoou. Algo caindo no chão. Ana sentiu seu coração parar. A escuridão parecia viva, como se estivesse engolindo tudo ao redor. O que foi isso? Ela murmurou, a voz trêmula. Felipe, tentando organizar seus pensamentos, avançou na escuridão. Mas antes que pudesse chegar à cozinha, um grito. Um grito que congelou o sangue de todos na sala. Não era apenas um grito, mas a manifestação de um terror que os incidiu. E Ana sabia que a partir daquele instante, nenhuma verdade seria capaz de restaurar a paz que estava prestes a ser destruída. Ela olhou para Carlos, depois para Luísa, incapaz de decidir em quem confiar. O que estava naquela cozinha?
Seria a verdade? Ou algo mais obscuro? A tempestade não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. Ana estava em estado de choque, olhando para o rosto de Carlos e Felipe. Sentiu o ar pesar ainda mais na sala. As palavras de Felipe ecoavam em sua mente, um convite para o confronto. O que realmente estava se desenrolando ali? O que mais eles escondiam? O neto, ainda ferido, gemiu e a trouxe de volta à realidade. O instinto dela era proteger, mas a tensão entre os dois homens pesava como uma tempestade prestes a romper. Ela respirou fundo e tentou fazer sentido daquela situação. Para onde isso tudo vai levar? Pensou. Seus olhos se movendo entre os dois. Felipe avançou um passo. Essa história não é só sobre você, Carlos. É sobre todos nós, nossos filhos, e a verdade que precisamos enfrentar antes que a situação piore. A sala inteira parecia tensa. Cada batida do coração de Ana ecoando em seus ouvidos. Carlos respondeu, agora mais intenso. Você não sabe de nada. O que eu faço para proteger a família. É você quem está se colocando no caminho. Ana viu o desespero e a raiva misturados no rosto do filho, e um pedaço de seu mundo estava se desintegrando. A imagem do homem que ela conhecia desaparecia a cada revelação. Então, como se a espiral de caos não pudesse ficar mais intensa, a luz da sala piscou e apagou. Um silêncio espesso envolveu todos, e Ana sentiu uma palpitação no peito. Gritos de um dos netos ecoaram à distância, provocando um novo turbilhão de pânico. De repente, a porta da cozinha se abriu violentamente e um distúrbio ecoou, algo caindo no chão. Ana sentiu o coração parar. A escuridão parecia viva, engolindo tudo ao redor. O que foi isso? Murmurou, a voz trêmula. Felipe, tentando organizar seus pensamentos, avançou na escuridão. Mas antes que pudesse chegar à cozinha, um grito que congelou o sangue de todos na sala. Não era apenas um grito, mas a manifestação de um terror que os incidiu. Ana sabia que a partir daquele instante, nenhuma verdade seria capaz de restaurar a paz que estava prestes a ser destruída. A porta da cozinha abriu-se lentamente. Luísa, num ato instintivo, acendeu a lanterna de seu celular, iluminando o caminho diante deles. No chão, entre os restos da prateleira quebrada, algo reluzia. Ana se aproximou, seu coração disparando, e viu o objeto, um pequeno diário. Carlos, agora pálido, agarrou o braço de Ana. Não, não olhe para isso! Mas a curiosidade já havia tomado conta dela. O diário parecia antigo, as páginas amareladas e borradas. Ana tocou na capa. Era o diário de seu marido, que desaparecera há anos. Carlos recuou, como se o peso daquela descoberta o esmagasse. Você não deveria entender o que está escrito ali. A voz dele tremia, enraivecida. Mas essa raiva disfarçava o medo. O que havia nesse diário que havia feito Carlos tão insistente?
Ana se ajoelhou, forçando a lâmpada a iluminar as páginas. Começou a ler algumas linhas, e logo a verdade estava se descortinando diante de seus olhos. O diário contava histórias de segredos, de um passado sombrio que envolvia toda a família. Revelou práticas estranhas, rituais obscuros que tinham sido realizadas anos atrás, segredos familiares que foram cuidadosamente enterrados. Não, não, isso não pode ser verdade! Ana balançou a cabeça em descrença, mas a cada palavra lida, a realidade parecia mais palpável. Detalhadamente, ele descrevia não apenas abusos, mas algo ainda mais terrível, uma associação que, segundo o diário, envolvia Carlos e Felipe desde a infância. Felipe rompeu, tentando pegar o diário das mãos dela. Devolva isso, você não entende. É tudo culpa do que ele fez. Ana sentiu que tudo estava se desmoronando. As peças se encaixavam de maneira horrenda, e o que antes era uma simples traição, agora se mostrava um ciclo de horror que se arrastava há anos. Com a voz embargada, Carlos finalmente falou: Mãe, se você ler isso, não vai conseguir suportar. A verdade pode nos destruir, e a nossa família. Ele estava se despedaçando, e Ana viu a dor e a batalha interna em seus olhos. Mas antes que pudesse processar tudo, uma sombra atravessou a porta. Um movimento brusco. Ana olhou rapidamente, e em um instante, uma figura conhecida surgiu, mais horrenda que qualquer outra. Era Felipe, com uma expressão que misturava desespero e raiva, preparando-se para revelar o segredo tão devastador que poderia despedaçar a frágil fachada familiar de uma vez por todas. A tensão na sala era insuportável, e a verdade que se aproximava parecia um abismo. O que mais a família tinha escondido? Ana estava prestes a descobrir, e a resposta poderia mudar tudo para sempre. Felipe estava ali, parado, e todos sentiam a tensão no ar. Séculos me lembrando, sentiam a tensão no ar. O que ele tinha a dizer? A pergunta pairava no ar como um trovão prestes a estourar, mas carregada de uma urgência que ninguém podia ignorar. Estão todos tão focados em Carlos e no que ele fez que esqueceram de olhar para o verdadeiro problema. Ele deu um passo à frente, os olhos avaliando o rosto de cada uma pessoa. Sala. O que aconteceu na nossa família não começou com ele. Começou muito antes. Ana sentiu as mãos começarem a suar. O que Felipe estava insinuando? O que você está dizendo? Carlos disparou, como se tivesse recebido um soco no estômago. Você está tentando nos desacreditar agora. Felipe respirou fundo, os ombros caindo. Não é isso, Carlos. A verdade é mais escura do que você imagina. Se eu contasse tudo, você não acreditaria. Ele olhou nos olhos de Ana, a culpa dançando por trás da superfície. Mãe, você precisa saber. Na verdade, você já sabe um pouco. Ana sentiu um frio na barriga. Essa última frase era como uma lâmina cravada em sua pele. Do que você está falando? A voz dela saiu rouca e trêmula. Felipe se aproximou mais e Ana viu a tristeza em seu olhar. As mortes, as coisas que aconteceram e que você sempre pensou serem acidentais, não eram.
Eles foram orquestrados. E quando você lê o diário dele, você vai entender que tudo isso está conectado. Eu não posso mais ficar em silêncio. É tempo de enfrentar o verdadeiro demônio que nos assombra. O estômago de Ana se revirou. Não. Felipe, não pode ser. As peças começaram a encaixar de uma maneira horrenda. Havia mais do que apenas Carlos e os segredos dele. O diário. Tudo estava ligado. Felipe então olhou ao redor da sala. O olhar aterrador e quase desolado. Mãe, há um motivo para papai ter desaparecido. Um motivo para toda essa dor. Prometi que protegeria vocês, mas a verdade não pode ser ignorada. Eu estou envolvido de formas que você nunca vai imaginar. Ele hesitou por um segundo, a verdade prestes a desmoronar. Como assim? Ana não conseguia processar. As palavras pareciam flutuar, ecoando sem sentido. O que ele queria dizer? E foi então que o inesperado aconteceu. O som de um vidro quebrando ecoou pela cozinha. A luz começou a piscar de novo, e antes que pudessem entender, uma figura saiu de trás da porta, segurando algo que reluzia. Era um policial, e a expressão no rosto dele era de pura determinação. Todos vocês estão presos. O que vocês estão escondendo? A situação de vocês é muito mais complicada do que parece. Ana paralisou. O que estava acontecendo? Ela mal conseguiu processar aquelas palavras. Um policial? Como ele sabia? Carlos e Felipe trocaram um olhar. A expressão deles mudando repentinamente de raiva para puro desespero. Não, não pode! Carlos gaguejou, os olhos arregalados. Isso não pode estar acontecendo. Ana, ainda confusa, viu o policial indicar a entrada da cozinha. Alguém chamou a polícia. A situação é grave. Tem relatos de abuso e uma rede de crimes que envolve toda a sua família. O coração dela disparou, as peças começando a se encaixar de um jeito horrendo e trágico. Estava tudo prestes a desmoronar. Os laços familiares, as mentiras e os segredos que passaram por gerações estavam prestes a expor a verdadeira face do horror que ela chamava de família. Ela olhou para Carlos e Felipe, visivelmente abalados. O que mais vocês esconderam? A pergunta saiu como uma súplica e uma ameaça ao mesmo tempo. O que mais havia nas sombras, aguardando para ser revelado? E nas horas que viriam, Ana sabia que a verdade poderia ser a chave para tudo, mas também poderia ser a sua ruína. O que aconteceria agora? O espectro da verdade pairava no ar, pronto para atacar a qualquer momento. Felipe estava ali, parado, e todos sentiam a tensão no ar. O rosto dele estava mais pálido do que nunca, e parecia que ele estava prestes a explodir. Ana sentia o coração acelerando. O que ele tinha a dizer? A pergunta pairava no ar como um trovão prestes a estourar. Escutem, Felipe gritou, a voz tremendo, mas carregada de uma urgência que ninguém podia ignorar. Estão todos tão focados em Carlos e no que ele fez que esqueceram de olhar para o verdadeiro problema. Ele deu um passo à frente, os olhos avaliando o rosto de cada um na sala. O que aconteceu na nossa família não começou com ele. Começou muito antes. Ana sentiu as mãos começarem a suar.
O que Felipe estava insinuando? O que você está dizendo? Carlos disparou, como se tivesse recebido um soco no estômago. Você está tentando nos desacreditar agora. Felipe respirou fundo, os ombros caindo. Não é isso, Carlos. A verdade é mais escura do que você imagina. Se eu contasse tudo, você não acreditaria. Ele olhou nos olhos de Ana, a culpa dançando por trás da superfície. Mãe, você precisa saber. Na verdade, você já sabe. Um pouco. Ana sentiu um frio na barriga. Essa última frase era como uma lâmina cravada em sua pele. Do que você está falando? A voz dela saiu rouca e trêmula. Felipe se aproximou mais e Ana viu a tristeza em seu olhar. As mortes, as coisas que aconteceram e que você sempre pensou serem acidentais. Não eram. Eles foram orquestrados. E quando você lê o diário dele, você vai entender que tudo isso está conectado. Eu não posso mais ficar em silêncio. É tempo de enfrentar o verdadeiro demônio que nos assombra. O estômago de Ana se revirou. Não. Felipe, não pode ser. As peças começaram a encaixar de uma maneira horrenda. Havia mais do que apenas Carlos e os segredos dele. O diário, tudo estava ligado. Felipe então olhou ao redor da sala, o olhar aterrador e quase desolado. Mãe, há um motivo para papai ter desaparecido. Um motivo para toda essa dor. Prometi que protegeria vocês, mas a verdade não pode ser ignorada. Eu estou envolvido de formas que você nunca vai imaginar. Ele hesitou por um segundo. A verdade prestes a desmoronar. Como assim? Ana não conseguia processar. As palavras pareciam flutuar, ecoando sem sentido. O que ele queria dizer? E foi então que o inesperado aconteceu. O som de um vidro quebrando ecoou pela cozinha. E todos se viraram assustados. Na mesma hora, a luz piscou de novo e apagou. Um grito. Era o neto. O coração de Ana disparou. Não! A ideia de que algo terrível pudesse acontecer a um inocente a paralisou. A escuridão trouxe o pânico e foram os instintos de proteção que tomaram conta. Carlos! Ana gritou, a urgência na voz dela cortando o ar pesado. Carlos, atordoado, correu na direção do grito. Houve uma colisão, som de algo pesado caindo. Ana se lançou para onde a luz havia apagado. A escuridão parecia estar viva, como se a engolisse. Quando finalmente a luz voltou, o que viu a deixaria atordoada. Felipe estava em pé, com os olhos arregalados, segurando uma faca ensanguentada. O neto estava no chão. Pôde ver que ele estava se contorcendo, as mãos se agarrando à barriga, enquanto um grito cortava o ar. Mãe, eu não sabia! Felipe balbuciou, imagem se desfazendo diante dela. A dor tomou conta do ambiente e Ana percebeu que a verdade estava muito mais profunda do que ela tinha imaginado. Felipe, o que você fez? A voz dela saiu como um sussurro, mas a força dela foi abalada. Ele não era apenas o envolvido, ele era parte do horror. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, enquanto ela tentava entender. Ultimamente as coisas haviam ficado tão complicadas, e agora isso. Felipe começou a chorar. Desculpe, eu não queria que isso acontecesse. Eu tinha que parar. Ele tinha que parar. As palavras dele eram um caos. Todos estavam paralisados, enquanto Carlos tentava entender a gravidade da situação. Você estava atrás disto o tempo todo?
O desespero na voz dele era palpável. Os olhos de Ana se arregalaram. As verdadeiras intenções de Felipe estavam se revelando. As histórias que ela escutara na infância, as promessas que foram feitas. Não, 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 Ana murmurou, convulsionando entre a dor e o terror. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a nossa família? O que mais havia ao fundo daquela dor? O que outras pessoas podiam fazer? Qual era a verdadeira história ali? A ficha estava caindo. O horror que eles experimentaram não era apenas sobre abuso ou segredos. Era uma rede intricada de traições que misturava amor, ódio e desespero. Felipe não apenas tinha as respostas, ele era a chave para todas as perguntas. E a vida daquele inocente estava nas mãos dele. As vozes se misturavam em uma cacofonia de gritos e desespero. Ana sentia o mundo girar. Estava prestes a perder tudo. Tudo estava em jogo. E a tempestade não havia passado. O que Felipe realmente sabia? E o que mais poderia ocorrer diante daquela revelação chocante? Ana estava paralisada. A cena diante dela era pura confusão, medo e dor. Felipe segurava a faca ensanguentada, os olhos cheios de desespero e lágrimas. Desculpe, eu não queria que isso acontecesse. A voz dele tremia e toda a sala cheirava pânico. Carlos havia se afastado, a expressão horrorizada. Felipe, o que você fez? O tom dele era um misto de incredulidade e raiva. Mas Ana estava além disso. O grito do neto ainda ecoava na sua mente como um trovão. Não pode ser. Ela pensou enquanto o pequeno se contorcia no chão. Mas assim que a luz voltou a piscar, algo mais aconteceu. Uma sombra se moveu na entrada da sala e uma mulher familiar apareceu. Ana sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Era Cláudia, a esposa de Carlos, e ela estava pálida como uma folha. O que está acontecendo aqui? Ela gritava, mas seu olhar estava focado na faca, e Ana notou uma expressão que ela jamais esqueceria: medo. Cláudia, não! Saia! Daqui! Carlos gritou, mas era tarde demais. A cena estava prestes a se transformar em algo ainda mais devastador. Cláudia deu um passo à frente e seus olhos se encheram de lágrimas. Por que você não me contou? Ela pediu, a voz baixa, como se as palavras a machucassem. Todos se calaram e Ana percebeu que havia algo mais. Algo muito além do que Felipe e Carlos discutiam. Me conte o que você sabe. Ana sentia a adrenalina subindo, enquanto o ambiente parecia girar ao seu redor. Cláudia hesitou, o olhar fixo em Felipe. Eu sei que você está envolvido. O que mais você fez? Você era o responsável por tudo isso? A revelação caiu como uma bomba. Ana olhou para Felipe e ele não parecia mais ele mesmo. Não, Cláudia, você não entende. Ele tentou se explicar, mas as palavras falharam. O ar estava pesado com a tensão e o desespero. A mulher se atirou na direção de Felipe e ele começou a recuar, a faca balançando em sua mão trêmula. Me diga a verdade. Era você que controlava tudo. Você sempre teve influência sobre Carlos. Os olhos de Cláudia estavam arregalados e ela mostrava um lado que Ana nunca havia visto.
Cláudia, eu... Felipe estava perdido. Ele mal conseguia formar uma frase lógica. De repente, uma luz brilhante iluminou a sala. Um carro da polícia entrou, as sirenes ululando. "Todos para fora!" o oficial gritou, e a imensidão da situação tomou conta. O neto estava no chão e a confusão estava massacrante. "Mãe, eu não queria, eu fiz por você." Felipe estava quase em desespero, mas Ana não conseguia pensar. Todas as conversas, todos os segredos estavam começando a se desmoronar. Cada mentirinha que ouviu em sua vida estava se revelando como uma bola de neve e agora estava prestes a desmoronar. A polícia entrou e, em meio ao caos, Ana tentou salvar o pequeno. "Ajudem, por favor!" gritou enquanto as sirenes preenchiam o ar pesado. Os policiais ainda estavam focados nos adultos, mas ela estava apenas preocupada com o neto, deitado no chão. Cláudia olhou para Ana como se houvesse uma conexão ainda mais profunda entre elas. Ele não é quem você pensa que é." A frase caiu como um trovão. Ana se virou, confusa. "O que você está dizendo?" Eu não sei como explicar. Você precisa entender que Felipe não é filho do seu marido." A revelação finalmente se despontou. Ana sentiu a terra sumir sob seus pés. Felipe, que sempre fora parte da família, não era quem dizia ser. O que isso significava? O que realmente estava acontecendo? O policial se aproximou e tudo parecia paralisar. Olhando para eles, ele gritou: "O que está acontecendo aqui? Precisamos de respostas." Mas Ana estava em choque. Agora, a história que conhecia, a família que construiu, parecia desmoronada. "Felipe, é verdade? Você não é nosso filho?" Ana sentiu o mundo desmoronar. A cada resposta que buscava, mais perguntas surgiam. O que mais estava sendo ocultado? Qual era a verdadeira natureza de Felipe? As conexões estavam se desenhando em um quadro macabro, e enquanto os gritos da criança ecoavam na sala, Ana percebeu que a tempestade não havia terminado. Era apenas o começo de algo muito mais profundo e aterrador. E ela se perguntava: quem realmente era aquela família? Ana estava paralisada. A cena diante dela era pura confusão, medo e dor. Felipe segurava a faca ensanguentada, os olhos cheios de desespero e lágrimas. "Desculpe, eu não queria que isso acontecesse." A voz dele tremia e toda a sala cheirava pânico. Carlos havia se afastado, a expressão horrorizada. "Felipe, o que você fez?" O tom dele era um misto de incredulidade e raiva, mas Ana estava além disso. O grito do neto ainda ecoava na sua mente como um trovão. "Não pode ser," ela pensou enquanto o pequeno se contorcia no chão. "Por favor, alguém, chame uma ambulância." Os próprios gritos dela soavam distantes, como que abafados por toda a tensão no ar. Percebeu que não importa o que dissesse, tudo parecia desmoronar em uma confusão sem fim. Cláudia, a esposa de Carlos, manteve-se prostrada, a boca entreaberta, os olhos fixos em Felipe como se ele fosse o estranho, um desconhecido. "Ele não é quem você pensa que é." A palavra de Cláudia saiu em um murmúrio trêmulo. As palavras dela,
os atingiram como uma flecha. A tensão preenchia a sala, cada um perdido em seu pensamento, a realidade distorcida diante de cada um deles. O policial avançou, então, interrompendo o turbilhão. Todos para fora! Agora! O tom firme dele cortou a lama em que a família estava atolada. Ana não hesitou. Ela se lançou em direção ao neto, ouvindo o chiar da sirene ao fundo e o caos na sala. Tinha que agir, salvar a criança. Mas aí, algo meteórico aconteceu. A luz começou a piscar de novo, não de forma aleatória, mas quase como um aviso. E então, a porta dos fundos se abriu com um estrondo. Todos viraram, a tensão no ar mudando de lugar. E em meio às sombras que entraram, uma figura apareceu. Era o homem alto, de cabelos desgrenhados, com um olhar que congelou o ambiente, como se o tempo tivesse parado. Ana ficou chocada ao ver quem era. Era Diego, o irmão de seu falecido marido, que havia desaparecido anos atrás em circunstâncias nebulosas. O próprio espectro de alguém que pensavam ter ficado enterrado junto com a dor do passado. Os olhos dele brilhavam como se carregassem uma mistura de arrependimento e dor. O que aconteceu aqui? Ele exigiu, como um fantasma que finalmente retornava ao lar. Carlos imediatamente se transformou. Diego, você está aqui? O que você quer? O desprezo na voz do filho ecoava um medo profundamente enraizado. A tensão aumentava. Ana mal conseguia acreditar que estava ali, de pé, vendo alguém que achava que nunca mais veria. Eu vim buscar vocês. A voz de Diego era um sussurro angustiado. Nada que aconteceu nesta casa pode continuar. O ciclo precisa parar. Você não sabe o que vocês estão prestes a descobrir. Ana sentiu seu coração disparar. Como você pode dizer isso aqui agora? Ela gritou, impulsionada pela frustração. Você deveria ter voltado antes. Agora nosso neto está ferido. Eu não sabia que o tempo seria tão curto. A voz de Diego ecoou pela sala. Cada palavra cravada como um punhal. O olhar entre os irmãos nas ruas nunca o tinha visto tão intenso. A verdade sobre a nossa família está em jogo e não temos tempo a perder. Felipe é apenas a ponta do iceberg. Vocês precisam entender que tudo foi planejado. 11 anos atrás. Ana mal conseguiu respirar. O que você quer dizer com isso? Mas o olhar vago e angustiante dele respondia por si só. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo de um jeito que ela não conseguia compreender. O que estava no passado dele que poderia afetá-los agora? Enquanto você e todos estavam focados nas mentiras e nos abusos, algo muito maior se escondia nas sombras. A história que achamos que diz respeito a Felipe está conectada a mim, a você, a todos nós. E há uma razão pela qual aquele diário apareceu. Felipe ficou paralisado. A cada nova palavra, Ana viu a vida dele mudar. Você está enlouquecendo, Diego. Nós somos uma família. Ele perdeu o foco. Suas adaptações não sendo bem recebidas em um jogo que não se sabia como terminar. Ana estava segurando a mão do neto que gemia de dor, mas não era só isso que a ameaçava. Havia algo muito mais profundo, talvez sombrio, que se esconde atrás da verdade apresentada. Mãe, eu não... De repente, uma voz feminina interveio,
ecoando através da sala em um misto de determinação e desespero. Era Lorraine, uma das primas que Ana nunca esperou ver novamente. Todos precisam saber. O que aconteceu com seu pai não foi um acidente. A confusão explodiu em sua mente, em meio à força daquela revelação. Ana olhou para todos, o coração pesado. Ela nunca poderia ter imaginado. E as sombras que carregavam dentro de casa eram apenas uma fração da verdade. O que mais você sabe? Ela implorou. O clima estava mudando. Cada um deles estava prestes a descobrir que a verdade não era apenas uma questão de libertação, mas uma arma mortal. A sala estava em silêncio, todos esperando uma resposta que mudaria tudo. E com um abalo profundo, Ana percebeu que os segredos estavam mais próximos e mais sombrios do que qualquer um poderia imaginar. A tempestade na sua vida estava apenas começando. O choque encheu o ar. Ana não conseguia processar o que estava acontecendo. Diego, seu cunhado, tinha retornado em uma hora de caos absoluto. O neto estava no chão, a dor e o pânico estampados em seu rosto. "O que você está fazendo aqui, Diego?" ela perguntou, a voz trêmula. Mas ele não parecia intimidado. "O ciclo precisa acabar", insistiu ele, olhando para todos, especialmente para Felipe. "Vocês não têm ideia do que está em jogo. Há anos eu tentei proteger a família das consequências, mas a verdade não pode ser ignorada." A intensidade de sua voz reverberava pela sala e Ana sentiu a pressão em seu peito aumentar. Carlos e Cláudia trocaram olhares, confusos. "Você estava envolvido nisso tudo? O desaparecimento do nosso pai?" Carlos gritou, suas emoções transbordando. Mas Diego apenas balançou a cabeça, os olhos cheios de tristeza. "Sempre soube que isso poderia voltar a assombrar vocês. E agora está aqui." Ana forçou um sorriso nervoso, buscando uma luz em meio à escuridão. "Diego, o que você sabe? Por que tudo isso está acontecendo?" Mas a única resposta que recebeu foram lágrimas escorrendo pelo rosto de Felipe. Ele tremia, a faca ensanguentada ainda em sua mão. "Eu só queria proteger você, mãe." Nessa fração de segundo, uma ideia horrenda perpassou a mente de Ana. O que aconteceria se a verdade completasse o quadro? Ela se lançou novamente em direção ao neto, focando em sua dor. "Preciso chamar ajuda. Vamos acabar com isso de uma vez por todas." Mas a voz a abandonava enquanto olhava para esse mundo em colapso. "Não, você não pode salvar!" Felipe gritou, já se afastando do olhar. "Isto vai ficar mais feio. E eu não sou o único. Vocês ainda não sabem a verdade." As palavras agonizavam nos lábios dele, uma tortura que parecia refletir toda a culpa. Então, Lohan interveio. "Felipe, todos nós precisamos ouvir a verdade. Não podemos mais viver nessa mentira." As palavras dela trouxeram um alívio momentâneo, mas logo se tornaram pesadas novamente. As luzes da sala piscaram e todos se sentiram ainda mais perdidos.
A sirene da polícia se aproximava. Eles estão aqui! Ana gritou, esperança misturada com medo. O caos estava prestes a ser interrompido, mas com que custo? Diego olhou para elas, os olhos como brasas. A verdade precisa aparecer antes que todos vocês se machuquem ainda mais. O ar estava denso e o tempo parecia parar. Se vocês não enfrentarem isso agora, poderão perder tudo e até os inocentes não estarão a salvo. Com sua mão trêmula, Felipe finalmente se afastou da faca ensanguentada e caiu de joelhos, cabisbaixo. Sinto muito, eu só queria que tudo parasse. Ele estava confuso e quebrado, e a visão de sua dor fez o peito de Ana apertar. Os policiais finalmente chegaram e, ouvindo os gritos, entraram na sala. O que está acontecendo aqui? Um oficial olhou para o quadro horrível diante dele. O neto ainda gemendo no chão, todos as expressões marcadas por horror. Ana se aproximou dos policias, os joelhos tremendo. Por favor, ajudem meu neto. E enquanto ela lutava com suas emoções, um chamado à ação ecoou na mente dela. Os segredos precisam ser descobertos. E talvez, apenas talvez, a verdade não destruísse tudo. No silêncio que seguiu, enquanto as sirenes prometiam esperança e novo começo, Ana percebeu que o verdadeiro desafio estava prestes a começar. O peso dos segredos ainda restava, e as consequências seriam profundas. O ciclo de dor precisava terminar. Mas o que isto realmente significava para todos eles? O futuro era uma página em branco, e a verdade ainda precisava ser escrita. Enquanto todos se preparavam para enfrentar o que estava por vir, Ana soube que ainda havia muito a descobrir, que a história não terminaria ali. A única constante era a urgência de se libertar das amarras, ainda que essas amarras fossem familiares. E em meio ao caos e à expectativa do novo, ela olhou para o público e perguntou: o que você faria se soubesse que a verdade está prestes a ser revelada? Prepare-se, porque o próximo capítulo está prestes a se desenrolar. E você, querido leitor, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não deixe de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não espere nem mais um segundo para compartilhar essa jornada. A verdade está apenas começando.